de uma forma clara, Deus apresenta aqui o tal princípio de ano nestes textos que nós conhecemos, não é? Portanto, e aqui é que nós vamos aqui estes textos a encontrar a justificação para as profecias que nós definimos aqui, particularmente a profecia que nós consideramos aquela profecia mais longa ao longo da história, que é a profecia dos 2300 anos, como nós iremos ver aqui. Depois, esta interpretação do dia-ano também, ela encontra uma explicação na natureza simbólica da descrição profética, não é verdade? Exatamente. Porque, de que é que tratam estas realidades? O que é que nós vemos aqui? Vemos bestas que representam reinos, os chifres que representam poderes, não é verdade? E isto tem que ver, portanto, tem que ser analisado de uma forma simbólica, não é? Exatamente. Quer as bestas, quer os chifres, elas não podem ser consideradas, digamos, de uma forma literal, não é? Elas simbolizam ou representam, têm uma representação simbólica, elas representam qualquer coisa. E nós vemos que, ao analisar desta forma, percebemos que todos aqueles animais que as profecias, por exemplo, de que nós iremos falar assim, enfim, de uma forma resumida, porque o tempo não dá para mais, mas do capítulo 7 e do capítulo 8 de Daniel, todos os animais têm, de facto, uma representação simbólica. Por isso é que interpretar literalmente essas profecias dos 2300 anos, tal qual como as 70 semanas, cairíamos num erro de entendermos que desde a saída dos israelitas, ou desde o decreto de Esdras para que Jerusalém, o templo fosse reerguido ou reconstruído, teria se passado apenas um ano, 4 meses e uma semana. 4 meses e uma semana, e não faria sentido. Exato. Não faria sentido contar até que Jesus viria à Terra pela primeira vez para nascer e morrer por nós. Vamos fazer um breve intervalo. Vamos fazer um breve intervalo para ouvirmos uma música e abrilhantarmos aqui espiritualmente o programa Palavras Cruzadas, hoje com o tema Bíblia e Profecia, na voz da nossa irmã Eunice Ferreira, sempre gentileza da nossa igreja de ouvintes no programa Sexta-feira à Noite. A vossa atenção. Cristo e
Vamos continuar o estudo da lição, portanto, com uma identificação, agora no livro da profecia de Daniel, no capítulo 7, não é verdade? E porque nós vamos aqui identificar, portanto, uma das estruturas da profecia, que é a ponta pequena. Em primeiro lugar, temos que perceber que no capítulo 7 de Daniel há um sonho em que são apresentados 4 animais. Portanto, estamos a falar do primeiro ano do rei Belshazzar, não é verdade? E descreve o capítulo logo, o capítulo 7, no verso 1, descreve que Daniel teve um sonho nesta altura, não é? E então apareceram 4 grandes animais. Há um primeiro animal que é um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo, depois vem o quarto animal, um animal que não é... espantoso. É espantoso, é um animal que não é identificado como um animal conhecido, não é verdade? Mas é terrível e espantoso, não é verdade? E estes animais, todos diferentes, subiam do mar, não é verdade? Ora bem, e então, neste último animal, no quarto animal, eu tenho aqui um desenho que, mas é difícil. É a pesca. Nós poderíamos identificar, não é verdade, o 4 animal como sendo a besta, irmão Mário. Ora, vamos identificar o quarto animal como, já vimos que os animais têm símbolos que representam poderes, não é verdade? Pois. E aqui o quarto animal representa o quê? Representa a besta. A besta. Ora, no quarto animal, esta besta, então, tem uma característica, representa um poder, e este poder é o poder da besta. Eu tinha aqui um símbolo, eu não sei se conseguirei... Só para ajudar, irmão Mário, ele é a besta, né? Dentro da besta tem uma ponta pequena, e essa ponta primeiro se move de forma horizontal, depois se move de forma vertical. E os estudiosos reformadores protestantes, todos eles foram unânimes, tanto aqueles que se apegaram principalmente no método historicista de interpretação, todos eles foram unânimes e identificaram que ao longo das eras, a partir de Daniel 2, depois Daniel 7 e Daniel 8, essa ponta pequena, que só aparece no sonho de Daniel, em Daniel 7 e 8, é inicialmente a igreja católica apostólica romana, que nasceu pura, mas contém o termo que João usa é que ela prostituiu-se, deixou-se levar e nasceu pura, mas depois tornou-se impura, tornou-se uma mulher, porque mulher em profecia, a igreja tornou-se uma igreja impura. E a partir daí, também é descrito aqui várias características, por isso que os reformadores apontaram essas características, os autores da lição foram unânimes em dizer que quem Daniel 7 como Daniel não tem dúvida de que essa ponta pequena é Roma, e de forma horizontal era pagã, e de forma vertical era papal, ou seja, é papal. Exatamente. Portanto, nós estamos a falar aqui
da ponta pequena, em Daniel 7, a quarta besta representa a Roma pagã. Não é verdade? Depois, essa quarta besta tinha 10 chifres, e desses 10 chifres acontece que nós podemos ler o texto mesmo, quando em Daniel 7, no capítulo 7, verso 8, eu considerava os chifres e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Não é verdade? E é curioso, depois, continuando depois para o versículo, para o versículo 8, não é verdade? Que é a visão do carneiro do bode. O que é que nós vemos aqui? Vemos que o bode, que era, nós sabemos que o bode é Alexandre, não é? E estando ele forte, houve um grande chifre quebrado, e no seu lugar outros também notáveis nasceram para os 4 ventos dos céus, e ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército do céu, e lançou por terra alguma das estrelas desse exército, e as pisou. E sim, ele se engrandeceu até ao príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Pois bem, nós vemos que esta ponta pequena identifica um poder político-religioso que se move de uma forma vertical e que afronta o próprio Altíssimo. Portanto, este poder é mais do que um poder político, é um poder que é simultaneamente político e religioso. E religioso, exatamente. E só pode ser identificado, esta ponta pequena, só pode ser identificado como Roma papal. E exatamente. a nossa interpretação. Para acrescentar que esta ponta pequena nasce da quarta besta e ela torna-se parte fundamental dessa quarta besta. E dizer que ela tem aquelas características, proferiu, substituiu o sacrifício que é só atribuído ao Cristo. Até porque não temos tempo, mas o nome fundamental, ou seja, o nome dessa besta é Vicário Filho de Deus, que substituiu o Filho de Deus, proferiu, ou seja, passou a fazer juízo, passou a abençoar, em vez de ser abençoado, ou seja, tomou de que maneira o lugar de Cristo, mudou a lei, os tempos e a lei, os 10 mandamentos suprimiu o segundo por completo, o quarto foi substituído, em vez de ser, lembra-te do dia do sábado, foi substituído pela guarda do domingo, e o 10º dividido em 2 para fazer os tais 10 preceitos do catecismo romano. Todas essas características identificam claramente que a ponta pequena é Roma papal. E como o nosso tempo também já vai, irmão Mário, podemos já avançar rapidamente para o juízo investigativo, que começou em 1944. Sabemos que durante a Idade Média, essa ponta pequena, na sua posição vertical, Roma pagã, deitou a verdade por terra, e por 1260 anos perseguiu cristãos, os valdenses, enfim. Lembrar que ela, para se engrandecer, teve que suprimir das 10, três nações, 3 povos, eram os vândalos e os trogodos. E o juízo investigativo, é aqui que os mileritas, tanto os protestantes, ganham corpo, dizer que em 22 de outubro de 1944, Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo e começa o juízo investigativo com os mortos. Atenção, o juízo em andamento é ainda até hoje dos mortos, das pessoas que já dormem. Só pouco antes de Jesus voltar, pelo menos entendemos, pouco antes, ou quando sair o decreto dominical, começará o juízo dos vivos. Jesus está
Nessa altura, não só interceder, mas a proceder o juiz. Nós, para introduzirmos a temática do juiz investigativo no estudo de Daniel 7 e no estudo de Daniel 8, nós temos que ler os textos de Daniel 7 a 9, em que Daniel está a descrever, digamos, a visão, e o que é que ele vê? Ele diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Ora, o seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, o seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Portanto, nós vemos o ancião de dias que se assentou e, portanto, depois, à frente, diz que o tribunal abriram-se os livros, não é verdade? Portanto, tudo isto nos mostra que estamos num ambiente de juízo, num ambiente de tribunal, não é verdade? Primeiro aspecto. Depois, a questão do texto, talvez, enfim, mais aquilo que é mais importante e que define verdadeiramente esta profecia, que é o texto que nós encontramos em Daniel 9:24. O texto que nos diz que esta profecia dos 2300 tardes e manhãs, nós podemos ver, em 9:24, não é verdade? O texto que diz o termo que as 70 semanas estão decretadas, ou estão separadas, ou estão cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Portanto, o que é que significa isto? Que, primeiramente, a cena do juízo de Daniel 7, ela é paralela à purificação do santuário em Daniel 8, até 2000 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, não é? Exato. Ora bem, e é uma terminologia típica do dia das expiações. As expiações, exatamente. Com a aplicação do princípio de ano, isto representa um período, então, de 2.300 anos. Agora, para sabermos qual é o ponto de partida destes 2.300 anos, para nós termos uma interpretação histórica, temos que ir ao capítulo 9, verso 24, que eu acabei de ler, para perceber que as 70 semanas, não é verdade, elas, o termo que é utilizado é shatak, que quer dizer é cortada esta visão das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos, ela é cortada da visão dos 2.300 anos, não é verdade? Exato. O início da contagem é o ano de 457, o ano desde da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esta é a ordem dada ao povo de Deus para voltar a Jerusalém, e sabemos que esta data é também ela o início da contagem profética dos 2.300 anos, nas quais foram enxertadas depois os 490, ou seja, as 70 semanas de Daniel 9:25. Portanto, este começo deste período de tempo são as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos. E nós sabemos que isto representa o período do juízo, chamado juízo investigativo, ou juízo pré-advento, que nós aceitamos a data, iniciando o período, a contagem deste período no ano 457, nós iremos ter, então, até 1844, que será o período em que Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E, portanto, na altura, no início, o movimento melerista acreditava que esta purificação do santuário seria a purificação do santuário, eles interpretaram como sendo a purificação da terra, e logicamente purificação da terra significaria a volta de Cristo a esta terra, mas realmente eles não se enganaram na data, enganaram-se sim no acontecimento, e o acontecimento era antes a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. E, portanto, nós aceitamos que desde 1844 tem lugar realmente o juízo investigativo, como ainda há pouco tu falaste. Pronto, nosso tempo já terminou.
Foi um prazer dizer que a tipologia como profecia é apenas entendida como os rituais antes de Cristo são antitipos, e Cristo, ao cumprir os rituais, são os tipos. Por exemplo, Jonas ficou 3 dias, 90... Há muitos exemplos. Há Jonas... E Jesus ficaria, que o tipo, ficaria 3 dias e 3 noites debaixo da terra. O que nós entendemos é a tipologia... A serpente que Moisés levantou no deserto, que era também um símbolo, não é? Do próprio Cristo. Não importa que o Filho do Homem, não é? Seja levantado, é exatamente o texto, não é? Portanto, todos estes tempos mostram, apontam sempre para Cristo, para o tipo que era Cristo, não é verdade? Exatamente. Sim, penso que o nosso tempo já vai adiantado. Para mim foi um prazer ter mais uma vez estado com o irmão Mário Oliveira, em palavras cruzadas, desta vez a Bíblia e a profecia. Que Deus nos encha de sua paz e de sua bondade e misericórdia, e que esse estudo faça parte da nossa vida. Nós que vivemos no fim do tempo do fim, estamos a viver nos nossos dias aquilo que os israelitas, os babilônicos, os medos e persas não viveram. Exatamente. Então, que Deus nos dê um bom estudo e uma boa semana. Igualmente.